Autoconhecimento é uma inteligência ou é uma estratégia? O que acontece é que a gente vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais inteligente, no sentido de estar acumulando informação e saber como que a gente opera, né? Então, inteligente em relação a isso, né? Só que só em relação à nossa, vamos dizer assim, a nossa configuração atual, né? Aquilo que a gente conhece da gente. Ou seja, quando eu falo de equipe interna, a gente estou falando, então, dessas várias facetas que a gente tem dentro de nós, não é não? Nós não somos essas pessoas diferentes em cada contexto da nossa vida? Então, e dentro dessa configuração, dentro dessa equipe interna, né, que a gente tá atuando, a gente vai sim ficando cada vez mais inteligente, vamos saber assim, a gente vai percebendo o que a gente sente em relação a alguma coisa, a gente vai percebendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, em função de algum objetivo, o que funciona e o que não funciona, né? Então, tudo isso é ir gerando uma inteligência. Entretanto, quando a gente não faz o autoconhecimento, quando a gente não vai caminhando na nossa direção, para ir trazendo mais pessoas para dentro da nossa vida, né? Mais Miriams para dentro da nossa vida, ou mais você para dentro da tua vida, o que acontece? Uma parte da tua equipe interna vai ficando sem essa inteligência. Como você não sabe como essas pessoas operam dentro de você, na verdade você nem sabe que elas existem, né? Elas vão operando de uma maneira, vamos dizer assim, não intencional, vão operando de uma forma reativa, né? Então a gente pode dizer que elas não vão ganhando uma auto-observação, elas não vão ganhando desenvolvimento de habilidades, elas não vão ganhando uma intencionalidade na forma de atuar, elas só atuam de uma forma reativa, né? Então, autoconhecimento, equipe interna, né, e inteligência tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Que é primeiro você tem que reconhecer essas pessoas dentro de você, para você trazer para a tua equipe interna novas pessoas, para a partir daí, né, através de todo um trabalho, você poder ir construindo essa inteligência dentro de você, ou seja, se tornar mais robusto, né? Na tua forma de atuar. Então, é muito comum acontecer o seguinte, a gente começar, né, a querer trabalhar só dentro dos nossos padrões de comportamento repetitivo. Então, assim, as coisas não estão funcionando para mim porque acontece isso, e aí você traz uma situação na tua vida que não está funcionando, né? Geralmente é assim, né? E aí você vai lá, ou fazer coaching, ou fazer terapia, ou fazer qualquer processo em função de resultados que você não está conseguindo na tua vida, né? Tudo bem, funciona também, né? Entretanto, o que acontece é que acaba que você até pode resolver aquela situação em específico, mas como você não resolveu na raiz, né, que é trazer mais gente para dentro da tua equipe interna, né, você resolve, vamos dizer assim, a lógica de funcionamento, né, a mecânica de funcionamento daquela situação com aquela equipe, né? Então, o que pode acontecer é que às vezes você resolve num contexto, mas ele volta a repetir de novo num outro contexto. Né? Por quê? Porque na real você está do mesmo tamanho, né? Você tá operacionalizando com a mesma equipe, entende? Então vai ajeitando, né? Mas é um ajeitado pequeno perto daquilo que poderia ser. Né? Então há uma confusão entre quebrar padrão, né? E saber o porquê você está naquela situação, às vezes até um histórico, e começar e trazer uma história do porquê que você chegou naquela situação. Então há uma confusão sobre isso, né? Sobre diagnosticar a situação, tentar mudar e buscar, né, uma situação para mudar, e você se tornar mais robusto para que aquela situação, eu nem vou dizer assim, não volte a se repetir, né? Para que aquela situação funcione de um jeito diferente dentro de você, tá? Então, assim, que na verdade, assim, ó, para que você cresça, né, o entendimento daquela situação, expanda o entendimento daquela situação. É porque é como se você estivesse ouvindo só uma partezinha, entendeu? Que são aqueles que você conhece, né? E aí, às vezes, tem alguém que está com uma necessidade não atendida, que está ali escondidinho, né? E que vai continuar operando de uma forma ou de outra, né? Para ter a sua necessidade atendida. E se você não conhece essas pessoas dentro de você, né? Toda hora você vai ter que ir lá ficar dando essa ajeitadinha. Então, é mais sustentável e mais divertido, né? A gente ir lá buscar essa galera, né? Caminhar na nossa direção significa ir lá na nossa direção, buscar outras pessoas que fazem parte da tua vida, né? Que é você mesmo, para ficar mais inteiro na situação, né? Então, o jogo da vida fica mais gostoso e mais divertido, porque é como se você estivesse indo lá buscar as pessoas, né? Atender essa necessidade, ou buscar informação, né? Ou melhor, buscar a pessoa dentro de você que tem a informação. Do que ficar ali fazendo DR com aquela galerinha que é só essa que você conhece, né? É como se a nossa vida, né, que pode ser uma coisa, vamos dizer assim, emocionante, espontânea, divertida e ao mesmo tempo difícil, né? Em vários momentos muito árdua, né? É como se
A partir do momento em que você entende, né, que você pode não ser a mesma pessoa que você é hoje, amanhã, no sentido de tamanho mesmo, né, no sentido de robustez, é como se, por exemplo, tanto a parte difícil pode ficar menor, né? Ou seja, o jeito que você olha para aquilo que está difícil, não estou nem usando desafio, estou usando a palavra difícil mesmo. Dentro da mentoria, eu vou buscar a palavra desafio, né? Entretanto, aqui eu vou usar a palavra difícil porque é mais pertinente, né? É como se tudo aquilo que está difícil na vida, ele conseguisse ganhar uma possibilidade de ganhar o seu real tamanho, né? No sentido de que se você cresce, né? Aquela situação que está difícil, ela pode ganhar a sua dimensão real, né? Porque você cresce, aquilo que está gigante na tua frente, ele não vai crescer junto, entendeu? Então, você percebe que uma das variáveis aumenta, que é você. Mas o problema não vai aumentar, o problema está ali daquele tamanho. Então, é como se o problema diminuísse, né? Então, ao mesmo tempo que isso acontece uma outra coisa mais gigante do que isso, que é as oportunidades, a possibilidade, as suas possibilidades de vida, de viver outras experiências, aumentam. Entendeu? Então, tem um lugar que aumenta efetivamente, né? E tem um lugar que vai diminuir, né? Proporcionalmente. E por que que um lugar aumenta e o outro lugar diminui? Porque o lugar do problema, ele está ali consolidado, né? Você está olhando ele está consolidado. Então, o que acontece? Na hora que você aumenta de tamanho, você consegue enxergar aquilo no seu real tamanho. Só que, ao mesmo tempo, quando você aumenta, você também aumenta o seu campo de visão para as suas possibilidades. Ou seja, para aquilo que você quer, para aquilo que você pode viver, para as suas experiências que você quer fazer, né? Então, aumenta o tamanho do horizonte, entende? Então, a perspectiva para a tua vida muda, né? Então, assim, a oportunidade está em a gente perceber que esse movimento, ele gera para a gente a possibilidade de, sim, né? Tudo dá para fazer, desde que esteja na sequência ideal, né? O que acontece é que a gente começa a entrar numas... Ontem mesmo eu estava falando isso numa das sessões de mentoria, que às vezes o que impede a gente de ter uma vida extraordinária é justamente a gente não conseguir enxergar por onde começa, entende? Você até olha e fala, cara, eu quero isso aqui para minha vida, né? Só que como você não sabe, você não consegue identificar por onde começa, porque por onde começa hoje na tua vida o que é esse problema gigante que está na tua frente, né? Você acha que é resolvendo esse problema, né? E como você não está conseguindo, então você só fica olhando no horizonte a vida que você quer ter, mas você não consegue perceber o ponto de início para ter aquela vida gigante. E o ponto de início é o autoconhecimento. Deixa eu te dar um exemplo que é assim. Aconteceu, né? Eu até podia trazer essa mentorada aqui, essa mosaicada é o jeito que eu chamo os meus mentorados, tá, gente? É o meu jeito carinhoso de chamar os meus mentorados. Eu até podia trazer essa mosaicada aqui para fazer uma live um dia desse. Porque foi muito interessante o processo dela, que era assim, ela tinha um sonho, né? De fazer uma determinada viagem, de fazer vamos dizer assim, um movimento internacional, vamos dizer assim. Tá? E aí, durante a mentoria, eu tenho muita experiência no que eu faço, né? Então, é óbvio que na largada da jornada, na largada da mentoria, eu já saco uma série de coisas a respeito de cada um dos meus mentorados. Por quê? Porque pela fala, né? Aí as pessoas perguntam até como, né? Eu falei, pela fala, né? Porque eu consigo, pela fala de cada mentorado, saber quem é o membro de equipe interna que está falando, né? Então, portanto, rapidamente eu consigo enxergar em volta de cada mentorado há uma equipe interna que o meu mentorado não está vendo ainda, tá? E aí, essa pessoa, essa mosaicada, ela tinha esse desejo, né? E para ela isso era um sonho, né? De fazer esse movimento internacional, né? De uma vida internacional, vamos dizer assim, fora do Brasil e tudo mais. Só que, o que acontece? Se você não consegue identificar, né, exatamente o que é que está por trás disso tudo, ou seja, quem é o membro de equipe interna que está... sabe o membro de equipe interna teu que fica empurrando você na direção de alguma coisa e você não está vendo, mas você está sendo levado para aquela direção? E parece até glamouroso, né? Tipo, fazer um movimento internacional e tal. Só que o que estava por trás disso tudo, né, era uma necessidade de reconhecimento. Entende? Então, se você é mobilizado por uma necessidade de reconhecimento, né, e aqui não importa muito qual era a dinâmica detalhada, mas enfim, se você é mobilizado por isso, às vezes você pode estar fazendo um movimento que não tem nada a ver com o teu sonho, sabe? Então, sonho é diferente de necessidade. Entretanto, tem uma conexão entre uma coisa e outra, tá? Por exemplo, eu posso ter uma necessidade de reconhecimento, né? Entretanto, eu posso trabalhar isso de uma forma mais, vamos dizer, evoluída, de uma forma mais sofisticada, né? E o que é trabalhar a necessidade de reconhecimento de uma forma mais sofisticada, né?
É, por exemplo, você ajudar as pessoas, né? Entende? E não você ficar fazendo um movimento, olhando para o outro para ver se ele responde a você. Entende? E aí você está se ferrando, porque você está indo fazer um movimento que não é, na verdade, o que você quer, se afastando do teu país, que tem um lado teu que não quer fazer esse movimento, né? E você está indo para um lugar onde você vai ficar, entre aspas, sozinho. E na real você não quer ficar sozinho, né? Por quê? Porque você está olhando para aquela pessoa para ver se fazendo esse movimento aquela pessoa reconhece você. Ou seja, aquela pessoa te acha o máximo, aquela pessoa te admira, né? Então são dois movimentos diferentes. Você pode buscar admiração. Eu busco admiração. É óbvio que eu quero que as pessoas me admirem. É gostoso saber disso, né? Entretanto, eu quero fazer isso com sustentabilidade para mim, né? Eu também quero me admirar. Eu também quero estar vivendo uma vida legal. Eu também quero estar me ajudando, né? Então, aí sim você está tirando proveito da tua necessidade, né? Que é uma necessidade universal, afinal de contas, né? Vocês percebem? Então, saber o que você está buscando em cada movimento teu diferencia um sonho real, né? De uma necessidade. E aí conecta, coloca a coisa na ordem correta, entendeu? Não é na ordem, eu nem gosto muito dessa palavra correta, mas numa ordem sustentável. Então, talvez o sonho seja ser admirado, entendeu? Sabe um fórum interno? Tem um fórum interno que a gente pode aprender a fazer dentro de nós, né? E esse fórum interno é autoconhecimento, sabe assim? A primeira porta é o autoconhecimento, né? É tipo assim, eu preciso abrir a porta do autoconhecimento para lá dentro, né? Se me falasse a sequência, assim, tem uma porta escrito autoconhecimento, né? A porta não está escrito equipe interna, está escrito autoconhecimento. Quando você abrir essa porta, lá dentro tem um caminho para você, que é a tua equipe interna, sabe? Tipo assim, vou pegar, né? A primeira placa que você tem que aprender a ler é a placa do autoconhecimento, sem ter medo, né? Sem, sabe? Autoconhecimento na prática, tá, gente? Você sabe que uma resistência gigante que eu percebo, né? Que é muito comum, né? É medo, sabe assim? Eu já vi mentorado meu dizendo assim, Miriam, eu tenho medo de quem eu vou encontrar dentro de mim, né? Daí eu falei assim, nossa, você não faz ideia das pessoas incríveis que você vai encontrar dentro de você. Tudo bem que às vezes ele é meio troglodita, né? Você tem que ter medo, não de quem você vai encontrar, né? Você tem que ter medo de não encontrar, entendeu? Porque se você não encontrar, você não tem como conhecer ele para treinar ele, entende? E aí, se você não conhece ele para treinar, para ensinar, para habilitar, para que ele ganhe mais habilidades mais sofisticadas de atuação, ele vai atuar na tua vida como um ogro, como um troglodita, de qualquer forma, ele vai atuar, gente, de qualquer forma, tá? E aí, você não tem autonomia sobre ele, sabe? Você não tem... eu diria, você não tem gerência sobre essa equipe interna, sabe? E aí você tem um ogro dentro de você, um troglodita atuando lá, atrapalhando, quebrando tudo, né? Ou não deixando você, te segurando, não deixando você ir para algum lugar. Então, uma das resistências que eu sinto, assim, um dos medos, objeções foi a palavra que você usou, né? Uma das objeções que eu sinto dos meus mentorados é isso, é o medo do que eu vou encontrar, né? E aí a minha resposta é, você tem que ter medo de não encontrar, né? E outro lugar que eu sinto de objeção, são dois lugares, né? Outro lugar que eu sinto de objeção é essa sensação que as pessoas têm, né? Muitas vezes, algumas pessoas têm muitas vezes, de que autoconhecimento é fazer DR, entendeu? É ficar visitando um lugar dolorido, sabe assim? É ficar revivendo coisas doloridas para ver se consegue sarar algumas feridas, né? Isso não é autoconhecimento, tá bom? Isso é terapia, isso é, por exemplo, você ir lidar com esse tema através de um processo, de uma imersão específica, pontual, que às vezes se resolve num processo de coaching, num processo de terapia, né? Não que a gente não vá reviver essa situação num processo de autoconhecimento. Eu tô falando do meu processo, tá, gente? Que é do lugar onde eu consigo falar de uma forma mais autêntica, vamos dizer assim, tá? Não que no processo de autoconhecimento você não precise visitar alguns lugares doloridos, mas não é para ficar morando lá e nem para ficar revivendo, né? É só para pegar a informação. Então, um processo de autoconhecimento direcionado e organizado, né, vamos dizer assim, intencional, ele vai lá, pesca a informação e sai, entendeu? Não é mergulhos profundos, né? Mergulhos profundos são outros processos, são processos de terapia, são outros processos, que não é necessariamente um processo de autoconhecimento. Isso é ficar, muitas vezes, as pessoas entram nesses lugares e ficam lá escarafunchando, né? Tentando saber mais da mesma história,
pegando informação que você não vai usar neste momento. Autoconhecimento é você saber qual é a informação que você precisa com precisão neste momento para dar o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Tá? Autoconhecimento é sobre precisão, é sobre assertividade, é sobre construção de inteligência, é sobre fazer uma transformação na tua vida imediata. A gente tem vários membros de equipe interna, né? Mas na verdade, assim, a gente não precisa conhecer todos, entende? Porque é como se fosse assim, ó. Você tem uma galera gigante. Sabe quando você vai escalar um time para jogar, né? O que você faz? Você percebe, vou até dar um exemplo prático aqui, né? Quando você vai escalar um time para jogar a Copa do Mundo, né? Você escala determinados jogadores que não são os mesmos de quando você vai escalar um time para jogar, por exemplo, um outro tipo de campeonato, né? E às vezes você mistura pessoas de times distintos, né? Que estão em vários lugares do mundo, né? Para um determinado campeonato, e você às vezes não mistura determinadas pessoas para jogar um outro tipo de campeonato. Então, essa coisa da equipe interna está falando muito de a gente saber em que momento da nossa vida a gente está e a gente saber escalar. Quem é que eu preciso nesse momento? Quem são as pessoas que eu preciso nesse momento, né? E aí, a partir daí, e eu falo desse momento evolutivo até, tá, gente? Pode parecer profundo, mas é assim, a gente tem um tema de evolução a cada momento da nossa vida, né? E aí conecta isso com o que a gente está fazendo profissionalmente, com quem está na nossa vida naquele momento, tudo isso. Então, equipe interna está falando disso, está falando de quem que você precisa nesse momento da tua vida, né? E ser capaz de escalar quem você precisa em cada momento, isso é uma inteligência, né? Que é fundamental todo mundo deter, sabe? Então, assim, quando a gente fala de equipe interna, a gente está falando de uma coisa um pouco mais profunda, assim, a gente está falando de deter um know-how. E isso é fundamental, isso não dá para terceirizar, sabe? Não dá para você passar a vida inteira terceirizando isso para alguém fazer. Você pode sim terceirizar a ajuda que você recebe, né? Entretanto, você precisa conseguir aprender como faz isso. Eu hoje, eu não atendo mais pessoas em processo de coaching e nem em processo de constelação. Eu sou consteladora organizacional também. Eu trabalho com um tipo de trabalho que se faz terapêutico para empresas, né? Eu sou consteladora organizacional também, mas hoje eu não atendo mais em nenhum processo de coaching, de facilitação de constelação organizacional, nem nada disso, porque hoje eu estou especificamente focada, né, em ser mentora de construção dessa inteligência. Então, hoje o que eu faço é justamente transferir o meu know-how para cada mentorado meu, para que ele aprenda, para que ele seja capaz de fazer, sabe? Porque o que acontece? Na mentoria, eu levo as pessoas a um lugar. Elas fazem, por exemplo, a pessoa faz um movimento e recebe uma promoção, recebe uma proposta nova de trabalho, resolve dar uma guinada na vida, faz uma transição de carreira, né? Eu nem gosto muito desse termo, mas é o termo que conversa mais com todo mundo. Eu diria assim, faz um upgrade de carreira, que significa muda o seu um pouquinho, seta um pouquinho diferente o seu avanço profissional, né? Só que aí, o que acontece, gente? No movimento que a pessoa faz isso, daqui a alguns anos, ela vai precisar escalar uma nova equipe interna para um novo movimento. Então, não precisa me chamar de novo, entendeu? Eu transferi um know-how para a pessoa, né? E aí, você é capaz de fazer isso, sabe? Por conta própria, porque você entende quem é que está faltando agora, né? Então, é isso. Eu acho que a equipe interna está se falando sobre você se habilitar a ter know-how sobre isso. Poder ajudar o seu professor, poder ajudar o seu mentor, poder ajudar o seu coach. Porque às vezes você dá um trabalho danado, entendeu? Porque você não tem know-how suficiente. O autoconhecimento é uma escolha estratégica. E aí, dentro dessa estratégia está a construção de uma inteligência. Então, quando você faz uma escolha pelo autoconhecimento, você está escolhendo uma estratégia. E qual é a estratégia? A minha estratégia é o quê? Eu vou olhar para o outro ou vou olhar para mim, né? A minha estratégia vai ser eu saber mais como o outro funciona, desenvolver mais habilidades para lidar com o outro. Estou sempre focando no outro, tá percebendo? Então, a minha estratégia é o outro, né? Ou a minha equipe, né? Eu coloco minha equipe para treinar, para ter uma equipe de excelência. Eu vou desenvolver minhas habilidades de liderança para liderar o outro, né? Ou os outros. Então, a estratégia é focar no outro, ou a estratégia vou crescer, expandir e olhar para a minha equipe interna primeiro, prioritariamente, né? Quando eu faço esse movimento, eu estou fazendo uma escolha estratégica, né? E aí, dentro da escolha estratégica, eu, então, a partir daí, vou construir uma inteligência, né, que vai me habilitar a fazer com que essa estratégia, vamos dizer, se materialize, né, concretamente e consiga produzir resultados efetivos. Porque, na real, o que acontece aqui é o seguinte,
quando a gente não faz esse movimento de uma escolha estratégica do autoconhecimento, a gente fica refém, né, de que o outro, né, olha lá, prestem atenção nisso, a gente fica refém de que o outro conhece melhor a gente do que a gente mesmo, sabe? Por quê? Porque o olhar que o outro tem sobre nós é um olhar de observador, entende? E quando a gente não está fazendo o caminho do autoconhecimento, a gente não fica nessa posição de observador, sabe? E quando a gente faz o caminho do autoconhecimento, a gente aprende a também ocupar essa posição de auto-observação, né? De auto se conhecer, né? De ficar mais íntimo da gente mesmo, né? E se a gente não faz esse movimento, a gente está dando só para o outro essa grandiosa, maravilhosa oportunidade de ficar mais perto da gente, de perceber os nossos padrões de comportamento, porque ele fica no observador, né? Então, o caminho, a estratégia do autoconhecimento é ir para esse lugar, sabe? É ir para esse lugar onde você entra na posição de observador, um observador não passivo, né? Um observador cientista, entende? Aquele que vai lá, né, buscar as informações, vai ficar mais íntimo de você mesmo. Então, é uma estratégia. Construir inteligência individual, né, sobre a gente mesmo é uma escolha estratégica. O que acontece? O olhar para fora, né, ele é super importante também, porque é ali fora que está acontecendo, vamos dizer assim, concretamente a nossa vida, né? Tudo bem, está acontecendo dentro também, obviamente, né? Entretanto, o mundo real, né, ele está aqui, acontecendo aqui na nossa vida, né? Tipo, não dá para passar a vida olhando para dentro, porque ali fora, senão você vai ser atropelado pelo mundo externo, né? Então, efetivamente, a métrica está pelo lado de fora, né? Que transformei a minha vida está do jeito que eu quero, né? Então, o lado de fora, que é a nossa vida, vamos dizer assim, é uma métrica, né? De como as coisas estão se transformando ou não, através de qualquer movimento que a gente está fazendo. Entretanto, tudo isso que a gente, vamos dizer assim, acolhe e recolhe, né, pelo lado de fora, ele tem que ser vamos dizer assim, uma matéria-prima, né, que a gente traz para dentro de um processo de autoconhecimento para ser transformado, né, em informação e depois numa nova estratégia de atuação, para que lá fora a gente consiga atuar de uma forma diferente, tá? Ou de uma forma mais eficiente e efetiva, né? Então, não tem como dizer assim que é só um movimento para dentro, ou só um movimento com uma única pessoa que somos nós, né? Ou com um único grupo de pessoas que é o nosso time interno, ou só lá fora. É um movimento, né? Para fora e para dentro, né? Então, a grande habilidade de um processo de autoconhecimento é justamente você conseguir fazer esse movimento do que está fora e do que está dentro, do que está fora e do que está dentro, né? Porque, na verdade, assim, tudo que está lá fora está aqui dentro e tudo que está aqui dentro está lá fora, no sentido de que tem uma dinâmica acontecendo, né? O autoconhecimento vai te permitir justamente identificar o que ali fora está mostrando do que está aqui dentro, entende? Parece papo de maluco, mas o que eu estou querendo dizer é assim, o que você atrai para você, né? As pessoas que se atraem para você, as coisas que estão acontecendo ali, estão diretamente relacionadas com a forma como você está atuando. Então tem um encaixe acontecendo. Não adianta o outro mudar se você não mudar, porque se o outro mudar, arrisca que ele sai da tua vida e outra pessoa entra para encaixar com você de novo. Entende? Porque você não mudou. Então você está pedindo o mesmo encaixe, né? Isso é autoconhecimento, sabe? Agora, se você faz algum processo de transformação, se você muda um pouco a sua dinâmica, evolui a sua dinâmica, nem é mudar, né? Se você evolui a sua dinâmica, você dá a oportunidade do outro, você liberta o outro para evoluir também. Então é um processo dentro e fora simultâneo, né?